Ainda na expectativa do que Donald Trump vai dizer um ano após ter tomado posse, mais uma vez como presidente dos Estados Unidos, consolidando este retorno à Casa Branca e retornando, inclusive, com maioria no Congresso americano, tanto na Câmara, na Casa dos Representantes, quanto no Senado americano. O primeiro ano de mandato do republicano foi marcado por tarifas, deportações, ameaças de anexação de territórios e o ataque que levou à captura de Nicolás Maduro na Venezuela. Quem está acompanhando todo este balanço, vem aqui conosco agora, é Priscila Asbeck, ao vivo de Nova York. Priscila, muito boa tarde a você. Queria começar falando sobre política interna, economia, quais são os destaques. Muito se falou daquela palavra affordability e o quanto Donald Trump se preocupou com isso. O que você nos conta? Boa tarde. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham. Donald Trump, inclusive, que ontem foi questionado e falou que nenhum outro presidente teve um primeiro ano melhor do que o dele em termos de sucesso, e falou justamente da economia, Yuri. Falou que existe uma grande economia nos Estados Unidos agora, os preços continuam caindo, mas, de fato, houve uma crise da affordability que foi muito explorada, inclusive pelos democratas que saíram vitoriosos em reuniões em novembro. E apesar do que Donald Trump fala, a inflação está em 2,7%, ainda acima da meta do Banco Central americano de 2%. Os aliados de Donald Trump dizem que ele tem cumprido promessas de campanha e tem conseguido restaurar a posição dos Estados Unidos no cenário internacional, mas os críticos dizem que ele vem minando o Estado de Direito e aprofundando divisões sociais e políticas e administrando mal a economia. Para a gente dar um parâmetro de como está a popularidade de Donald Trump, um agregador da CNN, que traz mais de 10 levantamentos feitos em parcerias com sites progressistas, veículos de mídia progressistas e também conservadores, mostra que nesse momento 59% desaprovam a gestão do governo Trump e 40% aprovam. A gente preparou uma tela para mostrar alguns dos principais aspectos desse primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump, começando pela política doméstica, para trazer um retrospecto. Então, logo no início do mandato, Donald Trump concedeu perdão a invasores do Capitólio, a mais de 1.500 pessoas envolvidas na invasão que aconteceu em 2021. Ele também anunciou logo, quando ele assumiu em 20 de janeiro do ano passado, a reversão de políticas de diversidade, tanto no governo e, posteriormente, empresas contratadas pelo governo que não seriam mais contratadas se mantivessem essas políticas. Ele mudou o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, também demoliu a ala leste da Casa Branca para dar lugar a um salão de festas. E um outro aspecto também de política interna, ele mobilizou a Guarda Nacional em Washington em agosto e depois 2 guardas nacionais foram atacados por tiros em novembro e uma delas, nesse ataque, infelizmente faleceu. Também uma outra questão de destaque da política doméstica foi a divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein. Então, no início do mandato, Pam Bondi, a procuradora-geral, minimizou a divulgação desses arquivos, falou que não tinha nada de excepcional para ser divulgado, e depois da pressão dos próprios apoiadores de Donald Trump, eles tiveram que divulgar uma parte dos arquivos, mas ainda há muitas críticas, mesmo de apoiadores de Donald Trump, que esses arquivos não teriam sido divulgados na sua integralidade. E também houve aquele e-mail de Jeffrey Epstein dizendo que Donald Trump sabia das meninas. A gente vai trazer também uma segunda tela que fala sobre os destaques em termos de economia. Então, houve a criação do DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, comandado por Elon Musk, que depois, inclusive, rompeu com Donald Trump. Também houve o tarifácio, primeiro com tarifas aplicadas sobre China, México e Canadá em fevereiro, e depois aquele tarifácio geral que foi anunciado no dia 2 de abril, que afetou o Brasil, e o Brasil que ficou com uma taxa, inclusive, maior do que a dos outros países a partir do dia 30 de julho, aquela taxa de 50%, que inclusive Donald Trump disse que era uma taxa justificada por causa do tratamento injusto concedido ao ex-presidente Jair Bolsonaro no seu julgamento. Depois, também em novembro, a partir de outubro, na verdade, houve o shutdown, que foi a paralisação do governo, que ficou paralisado por 43 dias, o maior shutdown da história, depois de divergências entre democratas e republicanos. Os democratas que exigiam a extensão de benefícios à saúde, que foram cortados pelo mega projeto de lei de Donald Trump. Acho que eu pulei o Big and Beautiful Bill, que foi aprovado também no ano passado
prevendo cortes de impostos para empresas, a prorrogação desses cortes, mas por meio também de cortes de gastos sociais. E aí teve a crise relacionada ao Fed, ao Banco Central Americano, com Donald Trump criticando ao longo da sua gestão o presidente do Fed, Jerome Powell. Ele tentou, inclusive, demitir uma das dirigentes do Fed, a Lisa Cook, e nesta semana, inclusive, a Suprema Corte vai decidir sobre esse caso. E no começo do ano também, Jerome Powell veio a público dizer que ele tinha sido intimado pelo Departamento de Justiça por causa de acusações ligadas à reforma que está sendo feita no edifício sede do Fed em Washington. E aí, por fim, também questões relacionadas a incentivos a combustíveis fósseis, com reversões de restrições aos combustíveis fósseis, estimulando esse tipo de fonte de energia, e também cortes de incentivos a energias renováveis. Oi, Priscila, boa tarde para você, falando aqui contigo de Brasília. E teve também, né, Pri, que eu gostaria que você falasse, os destaques desse primeiro ano foram política externa e a questão também da imigração, Pri. Exatamente, é muita coisa, né? A gente poderia ficar aqui o jornal todo falando sobre o que aconteceu. É unânime entre críticos e apoiadores que Donald Trump fez muita coisa nesse primeiro ano de mandato. E aí, falando sobre política externa e segurança, Donald Trump, então, rebatizou o nome do Golfo do México para Golfo da América e chegou, inclusive, a barrar veículos de imprensa do pool, daquela cobertura mais próxima da Casa Branca, daqueles que não queriam adotar esse novo nome. Também houve as tentativas de negociação para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, o encontro com Putin no Alasca em agosto. Donald Trump também realizou ataques ao Irã naquela guerra de 12 dias entre Israel e Irã, quando instalações nucleares foram atacadas pelos Estados Unidos. Em outubro, houve o acordo que foi intermediado pelos Estados Unidos entre Gaza e Israel. Agora, mais recentemente, também o ataque à Venezuela no dia 3 de janeiro e a captura de Nicolás Maduro. Donald Trump também se retirou de vários organismos multilaterais, 66 deles, inclusive, anunciados no início desse ano, sendo 35 da ONU, deixou a OMS, a Unesco, por exemplo, entre os organismos da ONU, e também realizou ameaças à Groenlândia, essas ameaças que vêm desde o início do mandato, mas que escalaram agora. E nesse final de semana, Donald Trump falou, como vocês vinham discutindo agora há pouco, que vai impor tarifas de 10%, também vai tarifar vinhos franceses, caso os países não cheguem a um acordo para que os Estados Unidos compre a Groenlândia na sua integralidade. Uma última tela também falando sobre as políticas voltadas à imigração. Então, houve uma expansão de operações do ICE, que é a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, com diversos agentes fazendo operações de deportação. Foram deportados 230 mil pessoas no primeiro ano do governo Trump, mais do que durante todo o governo Biden. Isso a gente falando sobre as pessoas que foram deportadas dentro do país. Houve uma redução das deportações na fronteira porque menos pessoas tentaram entrar nos Estados Unidos também diante das políticas anti-imigração de Donald Trump. Mas alguns estudos recentes mostram que em 2025 os Estados Unidos tiveram uma migração líquida negativa pela primeira vez em pelo menos 50 anos. Mas claro que essa política mais restritiva também tem gerado críticas e tem levado também a alguns comentários e opositores criticando e protestos contra a atuação do ICE, que é considerada por parte da população uma atuação, inclusive, truculenta. Houve também o anúncio ao bloqueio de imigração de países do terceiro mundo, como disse Donald Trump. Ele usou essa expressão, isso em novembro do ano passado, e agora, mais recentemente, em janeiro, ele suspendeu os vistos de imigrantes, não de turismo, mas para 75 países, incluindo o Brasil. E também agora, mais recentemente, Trump defendeu o agente do ICE que matou René Good, que é aquela cidadã americana de 37 anos que foi morta por um agente do ICE em Minneapolis no dia 7 de janeiro. Então, para trazer alguns dos destaques aí, com certeza tem muita coisa que não dá para incluir. Esses são realmente alguns dos maiores destaques que chamaram mais atenção. E com certeza agora, nessa coletiva de imprensa que vai acontecer com a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, também com a esperada participação de Donald Trump, eles devem falar sobre esse primeiro ano de mandato. Já fizeram diversos posts e divulgações nas redes sociais, enaltecendo todos os pontos positivos do mandato, mas não colocando e não falando sobre alguns pontos que trazem algumas críticas. Mas, como eu falei, Yuri e Débora, para devolver para vocês, de fato foi o que os especialistas dizem é que
Trump renovou aquela máxima dos 100 anos, dos 100 dias, dos 100 primeiros dias de mandato, né, que Donald Trump fez muitas políticas e decretos apenas nos 10 primeiros dias, nos 5 primeiros dias. Então, Donald Trump tem usado muito os poderes executivos, os decretos, para conseguir governar e implementar muitas das suas ações nesse segundo mandato, depois, inclusive, de ter aprendido quais eram as suas limitações no seu primeiro mandato. Eu volto com vocês.